vamos iniciar mais uma aula nossa de ciências, nono ano, evolução biológica, o nosso conteúdo. Nós vamos tratar dois temas importantes, evidências da evolução biológica e um breve histórico do evolucionismo. Quando nós começamos a observar justamente essa evolução, a gente tem que partir lá de onde é o início do nosso planeta Terra. Principalmente ali na era dos dinossauros, como que apareceram, como que desapareceram esses animais e como que evoluímos até os dias atuais. Os dinossauros, eles eram grandes animais que habitavam o planeta há milhões de anos, e segundo os paleontólogos, o surgimento desses animais teria iniciado há aproximadamente 220 milhões de anos, dominando ali a Terra ao longo da era Mesozoica. E aí os cientistas, eles começaram a observar aí a pesquisar rochas oriundas, principalmente durante esse período do fim da era Mesozoica, e constataram que foi um período com que teve uma colisão de um enorme meteoro na superfície terrestre. Segundo esses cientistas, né, que fizeram essas pesquisas, esses estudos, esse meteoro possuía cerca ali de um tamanho de 6 a 14 quilômetros de diâmetro, né, e atingiu a Terra numa velocidade ali em torno de 72 mil quilômetros por hora. E esse meteoro teria provocado uma cratera muito grande na superfície terrestre e cerca ali de 200 quilômetros de diâmetro, essa cratera na superfície. E essa localização, né, desse suposto colisão de meteoro foi ali na Península de Yucatán, no México, no Golfo do México. Essa colisão no planeta sofreu grandes catástrofes, principalmente porque houve uma nuvem de poeira, e essa nuvem de poeira fez com que tampasse a iluminação ali no planeta Terra. E aí, como que as plantas conseguiam fazer fotossíntese, né? E as plantas começaram a morrer, os animais que se alimentavam das plantas não tinham mais alimento, e os animais se alimentavam, né, de outros animais, os carnívoros, que se alimentavam dos herbívoros, também não tinham de alimento. Então foi uma cadeia catastrófica, né, nesse período de alimentos. E aí esses animais que dependiam das plantas, os animais que dependiam de outros animais, começou a ter escassez, e aí começaram a morrer justamente esses animais, entrando aí em extinção, segundo essa teoria. Outra teoria já fala que a extinção desses animais teria acontecido não por somente um meteoro que tenha caído, mas por vários meteoros que tenha caído ali no nosso planeta Terra. Além de que eles também acreditam que as mudanças climáticas gradativas naquela época fez com que esses animais começassem a entrar em extinção. Então são apenas teorias, né, do que teria acontecido ou não com esses animais. O que a gente tem é que, né, alguma teoria mais aceita, que foi justamente a queda desse meteoro aí que provocou a extinção desses animais de grande porte. Evidências da evolução biológica. Como a gente viu, o planeta ele vive em constante modificação, ele vive em constante evolução. Com isso, vemos que o planeta ele vem sofrendo mudanças desde a formação dele, né, lá da Terra primitiva até os dias atuais. Com isso, né, a gente começa a observar que na Terra primitiva a gente tinha uma Terra com temperaturas altíssimas, né, com temperaturas que não teria como existir vida na Terra. E aí, com o passar dos anos, essa temperatura foi começando a diminuir, a superfície da Terra, né, a composição da atmosfera se modificou, além de que os seres vivos também começaram a evoluir. E com isso podemos observar o que? Evidenciar os resultados de uma evolução biológica. Então a gente vê justamente essa mudança de cenário, né? Os animais, eles saem do ambiente aquático, eles vão para o ambiente terrestre. Então a gente já vê um processo de evolução. A gente observa os animais pré-históricos são semelhantes ou não com os animais, diferentes principalmente no tamanho, né, no porte desses animais. Nós temos animais hoje que a gente considera animais extremamente peculiares, né, como a imagem que a gente tem o ornitorrinco. O ornitorrinco ele é um mamífero que põe ovos,
eles falam, as pessoas falam, né, os estudiosos, que ele é um animal que possui bico de pato, pata de lontras, rabo de castor, adora estar ali em ambiente aquático, mas ele é um animal terrestre. Então, o ornitorrinco é um animal bastante peculiar. Quando a gente começa a estudar assim, as diferentes tipos de animais, o ornitorrinco, para mim, ele é o melhor de todos. E aí vem o que? O processo de evolução. O que seria evolução? Evolução é o processo de mudança e adaptação dos seres vivos às modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. Então, justamente a evolução é isso que vai acontecendo. As coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo e aí vai melhorando, né? A tendência é que melhore, certo? Esses animais, o ambiente terrestre. E como que a gente observa justamente esse processo de evolução? Os fósseis, eles nos ajudam bastante os cientistas a descobrirem como era a Terra antes e como é a Terra agora. Os fósseis, eles são restos ou vestígios de seres vivos que vieram em um passado distante e ficaram preservados em diferentes materiais. Aqui a gente tem a imagem de um fóssil, né? Ali os cientistas desenterrando, fazendo as escavações com todo o cuidado para a preservação desse fóssil. Então, a partir desse fóssil, a gente também consegue ali constar o processo evolutivo. Os fósseis, eles são formados por restos de seres vivos. Só há registro das estruturas mais recentes, as chamadas partes duras, como dentes, ossos e conchas, e as partes moles, como músculos, vasos e vísceras, dificilmente se fossilizam, né? Porque há um processo de decomposição através dos micro-organismos. Então, não tem como você fossilizar, digamos assim, por processo natural, essas partes moles. E aqui é um exemplo, né, de um fóssil ali da parte óssea desse animal. E também temos os fósseis formados por vestígios de atividade dos seres vivos. Podem ser compostos por pegadas, pistas, ovos, principalmente dos répteis, e os fósseis, e as fezes, que são os coprólitos. Certo? Aqui a gente tem, medindo a pegada de um animal pré-histórico. Então, a gente vê o tamanho dessa pegada, então ele consegue ter a dimensão do tamanho, do peso desse animal, tudo através da pegada, através desse vestígio fóssil desse animal. E aí nós temos as semelhanças anatômicas entre as espécies. As espécies distintas, elas têm estruturas que, embora visivelmente elas são diferentes, mas anatomicamente elas são semelhantes. E aí nós chamamos de quê? De órgãos homólogos, que são aqui a gente pode observar essas estruturas homólogas. A gente tem ali, o homem, o gato, a baleia e o morcego. Quando a gente observa as cores ali dos ossos, indicam o mesmo osso em diferentes animais. Por exemplo, aquela partezinha amarela que tem no homem é o mesmo osso que tem na partezinha amarela do gato, na baleia e no morcego. Então, esses a gente chama de estruturas homólogas. Tais órgãos normalmente surgem em um processo de divergência adaptativas a partir de um ancestral em comum. Então, a gente vê no processo evolutivo, a gente tem um ancestral em comum onde há ramificações, e nessas ramificações, seres vivos diferentes evoluem partes diferentes do seu corpo para que haja a melhor adaptação para tal ser vivo. E aí nós temos também as estruturas análogas. Elas são as estruturas semelhantes visivelmente, mas são anatomicamente diferentes. Por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave. A gente sabe que eles utilizam para voar, certo? Basicamente é a utilização da ave. Mas quando a gente observa a asa de um inseto, ela é completamente diferente da asa de uma ave. Mas ela tem digamos assim, a função, basicamente, assim, teoricamente, para a mesma coisa. Mas a parte estrutural delas são diferentes. Então, estruturas homólogas são estruturas que são diferentes na forma anatômica, mas tem órgãos semelhantes, e as análogas são os contrários. Ela tem a forma semelhante, mas a estrutura interna dela é diferente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o evolucionismo, que faltou um L ali no evolucionismo.
Quando a gente começa aí a observar as teorias evolucionistas, nós vemos o fixismo. O fixismo é a teoria não religiosa de que as espécies vivas atualmente são idênticas do passado. Então, o fixismo ele acreditava que os animais, os seres vivos, as plantas, elas não evoluíam. Do jeito que elas nasceram lá há milhões de anos atrás, elas estão iguaizinhas até hoje. Segundo esse pensamento, essa teoria fixista, ela se opõe ao evolucionismo, que a ideia é que as espécies atuais, elas emergiram de transformações graduais sofridas ao longo aí das espécies ancestrais, certo? E aí nós temos o evolucionismo. O evolucionismo, os seres vivos não são imutáveis. Ao contrário, as espécies sofrem transformações ao longo do tempo. Aí nós temos alguns cientistas que começaram a desenvolver teorias evolucionistas. E temos o Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias da evolução dos seres vivos. Lamarck ele considerava que a evolução dos seres vivos ocorria em decorrência das pressões do ambiente. Então, o ambiente fazia, ele acreditava que os seres vivos ele ia se transformando de acordo com, tipo, o animal está precisando pegar algo, então ele se esticava, ele conseguia pegar e ele conseguia passar isso para o seu descendente. Segundo ele, os organismos reagiam às mudanças do ambiente, as modificações originadas eram transmitidas aos descendentes. Como eu falei, então ele acreditava que vamos supor, eu estou aqui malhando, estou ficando forte, bem sarado, então eu vou passar essa característica para o meu filho vai nascer forte, sarado, daquele jeito. Então ele acreditava que isso acontecia. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem a lei do uso e desuso. É o resultado da observação de Lamarck de que certos órgãos podem se desenvolver mais se forem mais usados. E, ao mesmo tempo, outros ficam atrofiados se não forem usados. Então, ele fundamentou duas leis, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, que ele dizia que, por exemplo, vou colocar aqui a imagem dessas girafas. Ele acreditava que se a girafa, tava lá o galho lá da girafa, né? A árvore lá onde a girafa vai lá e pega seu alimento. Se a girafa se esticar, ela foi se esticando e ela conseguiu passar esse alongamento do pescoço dela. Cada vez que ela se esticava, ela alongava mais o pescoço dela, ela ia se alongando. Então, esse caractere, de acordo com Lamarck, foi passado para os seus descendentes. Então, as girafinhas que iam nascendo com o pescocinho maior. Então, ele fala que é a lei do uso e desuso. Então, a girafa usou tanto o pescoço que ela conseguiu se esticar a ponto dela passar essa característica para o seu descendente. E a lei dos caracteres adquiridos, ela só evidencia mais a lei do uso e desuso. Acredita que os caracteres adquiridos eram transmitidos de geração em geração, né? Então, aquilo que ele adquiria na teoria aquilo que a espécie adquiria, ela ia transmitindo para as outras espécies, para os seus descendentes. Lamarck acertou bastante nessa questão de observar a importância dos animais se adaptarem ao meio em que eles vivem. Isso foi importante para o desenvolvimento das teorias evolucionistas. E também por acreditar que os fósseis eram justamente o registro da evolução dos seres vivos. Entretanto, quando ele observa essa parte aí da lei do desuso, dessas leis que ele criou, ele começa a se equivocar, justamente afirmando que as características que os seres vivos adquirem podem, ao longo da sua vida, pode ser transmitida para os seus descendentes. E aí nós temos outro teórico, né, que foi Darwin. Darwin, a gente viu até no vídeo, né, sobre Darwin. Darwin ele iniciou o curso de medicina, ele foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge a fim de cursar depois bacharelado em artes. Ele começou o curso de medicina, depois ele foi enviado para cursar artes. Tornou-se clérigo ali da religião anglicana. E nesse momento ele conheceu John Stevens,
Heslow, que eu tô olhando aqui o nome dele que eu não sei decorado, que foi um naturalista botânico que estudava justamente a importância dos seres vivos e a iniciou justamente Darwin embarcou junto com ele nessa viagem. Darwin que faria uma grande viagem aí por diversos locais para começar a analisar o desenvolvimento dos seres vivos. E segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Então, aí Darwin começou a observar o quê? Se tal organismo está em determinado ambiente e ele consegue se adaptar, ele tem uma característica que ele melhor adapta ele àquele ambiente, ele vai conseguir sobreviver, certo? Então foi isso aí que Darwin começou a observar e começou a montar ali essa teoria. Quando Darwin voltou da Inglaterra para a Inglaterra após a sua viagem a bordo do Beagle, ele havia compreendido que as espécies sofriam mudanças no decorrer do tempo, publicando mais tarde o livro A Origem das Espécies. Eu tenho até esse livro aqui para mostrar para vocês, ó. Vocês vão enxergar ao contrário, mas A Origem das Espécies é justamente um livro onde Darwin ele começa a explicar ali através da seleção natural. Os principais básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Então ele já observou que cada indivíduo tem características diferentes, então eles não são idênticos entre si. Todos os organismos têm grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Então a gente vê que às vezes numa ninhada de animais, de cachorro, digamos assim, a gente vê que aqueles mais fraquinhos, aqueles que estão ali com um pouquinho mais de dificuldade, dificilmente eles vão chegar à vida adulta. Então aqueles que são mais fortes, que são mais robustos, eles conseguem ali se desenvolver e chegar à fase adulta. Então foi isso que Darwin começou a observar. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparado aos organismos com variações menos favoráveis. Ou seja, ele começa a identificar que animais que têm um pouquinho mais de características favoráveis, ele vai se desenvolvendo melhor no ambiente em que ele está vivendo do que aqueles animais que têm características menos favoráveis. Como, por exemplo, algum determinado gene que vai fazer com que ele tenha alguma particularidade deficiente diferente, né, de outro animal. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes férteis. Ou seja, se o animal ele tem uma característica que faz com que ele se sobressaia de outro indivíduo da mesma espécie, com certeza ele vai chegar à vida adulta e com certeza ele vai fazer com que com certeza ele vai produzir descendentes. Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam variações vantajosas. Assim, ao longo das gerações, as atuações da seleção natural sobre indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes no meio. Então, Darwin constatou que a seleção natural faz com que justamente esses indivíduos eles consigam se adaptar melhor. Ou seja, essas características que esses indivíduos têm faz com que eles melhorem, se adaptem ao meio onde ele vive. Isso aí foi onde que ele constatou que a teoria dele da seleção natural. Em sua principal obra, Darwin propôs que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver no meio ambiente e o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto. Entendeu? Então, o ambiente em que o ser vivo está vai fazer com que esse ser vivo continue ou não perpetuando a sua espécie.
Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características aos seus descendentes. Óbvio, sobreviveu, conseguiu procriar, então ele está conseguindo desenvolver e passar ali as suas características aos seus descendentes. E com o tempo, essas características vantajosas permaneceriam. Vamos supor, um animal, aqui a gente tem até um exemplo aqui. A gente tem uma raposa, aí onde a gente tem ratinhos brancos e ratinhos cinza e o ambiente é todo cinza. A raposa foi caçar e aí ela viu lá, tinha 3 ratinhos cinza e 5 ratinhos brancos, mas o ambiente era cinza. Qual foi os primeiros animais que a raposa viu? A raposa viu os animais brancos. Então, o que a raposa caçou primeiro? Os animais brancos. Então, na segunda imagem, a gente vê que só tem 3 ratinhos cinzas e 3 ratinhos brancos. Então, a gente vê que a população branca, para aquele ambiente onde eles estavam vivendo, ela tinha uma característica inferior em relação aos animais cinza, porque os animais cinza conseguiam se camuflar. Os animais cinzas, eles conseguiam se colocar ali no meio do ambiente e conseguia se sobressair em relação aos outros. Quando esses animais cresceram e se desenvolveram, a gente observa que o quê? Agora a gente tem 6 animais cinzas e apenas 2 brancos. Por quê? Porque o branco ele tinha uma característica inferior ao aquele animal cinza para aquele ambiente, especificamente, ou seja, o ambiente que está interferindo na sobrevivência ou não desses animais. Então, esse animal cinza, ele tinha uma evolução adaptativa, não digamos evolução, ele tinha uma característica que para aquele ambiente se adaptava melhor do que o outro animal que era branco. Então, os animais cinzas naquele ambiente vão se sobressair e vão sim conseguir evoluir e ter descendentes. Enquanto animais brancos vai chegar até um momento que esse animal branco ele pode até entrar em extinção naquela determinada região, por ele não estar adaptado àquele ambiente. Então, temos também a teoria sintética da evolução, que considera, conforme Darwin já havia feito, a população comunidade evolutiva. A população pode ser definida como um grupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorre em uma área geográfica ou em um mesmo intervalo de tempo. Essa teoria sintética da evolução é nada mais do que o neodarwinismo. Seria essa teoria de Darwin colocada mais aprofundadamente, que foi formulado por vários pesquisadores durante anos de estudo, tornando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural e também incorporando novas noções atuais de genética. Então, eles pegaram a teoria da seleção natural que Darwin tinha ali, e aí eles começaram a analisar o que agora? Junto com a genética, porque naquela época Darwin não tinha a genética, ainda não tinha a genética para que ele conseguisse estudar melhor justamente essa parte da seleção natural dos indivíduos. E agora o neodarwinismo já tinha ali as leis de Mendel, justamente para começar ali a desenvolver a teoria da seleção natural. Aí a gente tem aqui o neodarwinismo, teoria da sintética da evolução. A seleção natural misturou tudo, misturou a genética, misturou a bioquímica, misturou a anatomia comparada dos indivíduos, misturou a filogenia e misturou a biologia molecular e os fósseis. Então, tudo aquilo misturou e se juntou no neodarwinismo, na teoria sintética da evolução, junto ali com o tema central, a seleção natural. E aí nós temos uma frase que é bem tradicional de Darwin, que ele diz: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis às mudanças, ou seja, sim aquelas que estão adaptadas ao meio em que eles vivem. Então não adianta você ser uma espécie que você for mais inteligente ou não, você tem que estar suscetível às mudanças, certo? Essa é a nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!